Show de bola, moçada. Vamos nessa então, seguindo aqui no nosso módulo de negações e equivalências. O bloco anterior foi rapidinho, pois é, Bruno, eu devia ter susto. Matamos ali rapidinho, né? Isso, porque agora que o bicho vai pegar, né? Agora eu quero ver se você vai conseguir colocar em prática o que a gente viu no bloco anterior e mais tudo que a gente já trouxe de bagagem até agora no curso. Vamos lá, vem cá. Dizer que não é verdade que se o Carlos é baiano, então o Bernardo não é capixaba, é logicamente a dizer que é verdade que, e aí, vamos lá, vou construir aqui algumas ideias. Moçada, falei com vocês sobre isso num bloco em que a gente trouxe ali um exercício de fixação sobre o conectivo e o conectivo ou. Quando eu venho com essa história de que tal coisa não é verdade, eu peço uma que seja verdade, lembrem-se, se tal coisa, se tal proposição não for verdadeira, a sua negação certamente será uma verdade. Eu vou falar e vou repetir de novo. Se eu tenho uma sentença que não é verdadeira, a sua negação certamente será. E daqui a pouco eu vou abrir um parêntese aqui nesse exemplo A, é só para te chamar a atenção o seguinte, que não só a negação também vai ser verdadeira, mas é fato. E se aquilo que está ali não for verdade, se não for verdade que se o Carlos é baiano, então o Bernardo não é capixaba, a negação daquela frase que está ali vai ser, com certeza, verdadeira. Então vamos negar e ligar o alerta. Se tem ou não é verdade que, o não é verdade que é um indicativo de pedido de negação. Então, você pode testar a negação. Se de tudo não der com a negação, é que aí ao final aqui eu vou abrir um parênteses para a gente não deixar dúvida nenhuma. Mas, tal coisa não é verdade, eu quero que seja verdade, quer arriscar a negação? Então arrisca. Vamos lá, como que eu negaria que se o Carlos é baiano, então o Bernardo não é capixaba? Para desmentir que se o Carlos é baiano, então o Bernardo não é capixaba, como isso aqui é um se então, para desmentir o se então eu posso aplicar a regrinha do mané. Então aí eu mantenho a primeira e nego a segunda. Não é assim que a gente viu, que a gente nega o se então? Negação do se então, regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Então tá aqui, olha. Carlos é baiano, ó. Carlos é baiano, certo? E Bernardo é capixaba. E Bernardo é capixaba. Tudo bem? O que eu fiz aqui, ó? Carlos é baiano, mantive a primeira. Mantive a primeira. Bernardo é capixaba, neguei a segunda. Mantive a primeira e fui negar a segunda. Onde tem ali conectivo E, eu posso trocar pelo mas. E aí vale lembrar que se ali eu tenho E, conectivo E é comutativo. E aí eu posso dizer então, olha, que o Bernardo é capixaba. Bernardo é capixaba e Carlos é baiano. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Então, o que foi colocado ali é fato que se confirma? Sim. Se não for verdade aquele sim, então, a negação daquele sim, então, será verdadeira. Agora, o parênteses que eu quero abrir para vocês é só o seguinte. Brunão, e se lá nas alternativas? Cara, eu busquei nas alternativas, como se fosse uma prova de múltipla escolha. Brunão, eu busquei nas alternativas aquelas frases ali e não tinha nenhuma daquelas duas frases. Pode não ter a negação? Pode ser que sim. O mais natural é que dê certo até com a negação. Agora, se não der certo com a negação, você atribua ali valor lógico. Como assim? Se o cara está falando para mim que isso aqui não é verdade, é como se ele estivesse falando que isso aqui é falso. Certo? Isso aqui não é verdade. Então é como se ele estivesse falando que isso aqui é falso. Quando que aquele sim então ali vai ser falso? Ora, um sim então é falso quando a primeira parte é verdadeira e quando a segunda parte é falsa. Então sabe o que ele poderia colocar para você? Ele poderia dizer que é verdade que o Carlos é baiano. Certo? Suponhamos que não tivesse isso aqui como alternativa. Ele poderia colocar simplesmente que o Carlos é baiano? Poderia. Concorda comigo que estaria correto mesmo? Se não é verdade que se o Carlos é baiano, então o Bernardo não é capixaba.
Então, se aquilo não é verdade, porque aquele sim então é falso. Quando que um sim então é falso? Quando a primeira parte é verdadeira e quando a segunda parte for falsa. Então, se eu quiser colocar nas alternativas que o Carlos é baiano, é verdade. Daquilo que foi colocado ali, vai ser verdade que o Carlos é baiano? Vai ser verdade que o Carlos é baiano, vai ser verdade que o Bernardo é capixaba. Então, entenda só isso. A negação é necessariamente verdadeira, mas não é a única verdade que eu tiro daquela sentença que foi apresentada e enunciada. Se de tudo não der certo com a negação, vá para o caminho do cálculo lógico, e aí sim você vai conseguir fechar o exercício. Certo? Então, está feita essa que está aqui, onde a gente colocou em prática a negação do conectivo sim então. Vamos para mais um exemplo. A negação da proposição. Se todos os alunos foram aprovados, então nenhum professor corrigirá provas. Quero negação. Aí aqui agora já é diferente. Tá vendo como que aqui eu não fico dando margenzinha para vamos ver ali, o ver com ela. Não. Aqui eu estou falando o que eu quero. Eu quero a negação. Então aí agora não tem desculpa. Como que eu nego se então? Negação de se então, mané. Mantém a primeira e vai negar a segunda. Então, mantenha a primeira. Vou manter a primeira. Todos os alunos foram aprovados. Ó, todos os alunos foram aprovados. Todos os alunos foram aprovados. Todos os alunos foram aprovados. Então, ó, eu acabei de manter a primeira. Ah, mas aí ali o todo não tinha que virar o pelo menos um? Calma, porque aí eu preciso que você internalize a regra que a gente está colocando aqui, olha. A regra de negação do sim, então, leia o que está escrito ali. É para manter a primeira. Manter é repetir, é não mexer. É óbvio, mas que a gente consiga se entender com relação a isso. É um caminho diferente de lei de De Morgan. Lei de De Morgan, a orientação é sai negando tudo. O grande problema é que na parte de negações, muitas vezes vocês querem trazer lei de De Morgan para tudo, e não são todas as regras que pedem para negar todas as partes. Negação de sim, então, a regra é clara. Mantenha a primeira. Manter a primeira, repetir, não ter trabalho de mexer com a primeira. Todos os alunos foram aprovados. E aí agora você vai negar só qual? Só a segunda. Você vai trocar o sim, então, pelo e. Negação do sim, então, é o senta e. Troca o sim, então, pelo e. E aí você vai negar para mim a segunda. Qual que é a segunda? A segunda é nenhum professor corrigirá provas. Como que eu vou negar que nenhum professor corrigirá provas? Aí aqui eu preciso que você se lembre que aquela sentença que está ali, ela é uma sentença categórica, é uma proposição da forma nenhum A é B, e aí para desmentir que nenhum professor corrigirá provas, eu tenho que dizer que tem algum professor que corrigirá provas. E, aí a gente coloca, olha, e algum professor corrigirá provas. Algum professor corrigirá provas. Pelo menos um professor corrigirá provas. Existe professor que corrigirá provas, certo? Então eu acabei de manter a primeira e fui negar a segunda. Aí, vale lembrar que esse conectivo e que está aqui, ele é comutativo, certo? Então eu poderia dizer que algum professor corrigirá provas e que todos os alunos foram aprovados. Brunão, todos os alunos foram aprovados e pelo menos um professor corrigirá provas. Estaria certo? Perfeito, certíssimo. Ok? É isso aí mesmo. Lembrar que o e, ele pode ser substituído pelo mas. Tá? E aí aqui, gente, não tinha saída. Como aqui eu estou falando de negação, aí o comando é claro. Aí aqui não é mas aí ali pode ser o VF. Não, aí aqui é direto. Negação, você pode até usar o VF no sentido de lembrar que na linha da Vera Fischer o V é o manter, o F é o negar. Mas aí aqui não teria a ver com a atribuição do valor lógico, certo? Tem a ver já com o comando direto, que é o da regra de negação. A questão de aplicação de negação do conectivo sim, então. Bora para mais uma. Letra C. O que eu trouxe para vocês aqui? Vamos lá. Vamos lá. Para desmentir a sentença, nenhum aluno é graduado em psicologia. Nós podemos afirmar que... Aí aqui, onde eu estou querendo chegar? Você vai me entender.
É claro que o mais natural é que você desminta para mim dizendo que tem algum aluno que é graduado em psicologia. Pô, Bruno, eu fiquei até viajando aqui, cara. Você não colocou esse exemplo errado, não? Porque nenhum aluno é graduado em psicologia. Isso aí é uma sentença categórica. A gente já viu lá no módulo de diagramas lógicos que nenhum aluno é graduado em psicologia. A negação pode ser algum aluno é graduado, pelo menos um aluno é graduado, isso. Mas aí a gente aqui agora consegue ir encaixando as ideias. Lá no módulo de diagramas lógicos, pode voltar lá e dar uma olhada no seu material. Se precisar, volta lá nas videoaulas, acompanha nos rabiscos que eu vou deixando para você. Quando a gente tem uma sentença da forma nenhum A e B, eu já te falei que toda vez que a gente tem o todo e o nenhum, por trás do todo e no nenhum, a gente pode ter um se então. Então ele pode trazer aquilo que está ali meio que misturado com os conectivos. Então o que a gente já viu? Vamos representar por diagramas e aí a gente vai aproveitando isso aqui para dar uma relembrada. Vejam. Nenhum aluno é graduado em psicologia, é como se eu tivesse isso aqui, olha, eu tenho aqui o conjunto dos alunos e eu tenho aqui o conjunto daqueles que são graduados em psicologia. Então nenhum aluno é graduado em psicologia, certo? O que a gente já viu sobre o nenhum? O nenhum eu vou poder substituí-lo pelo se então. Só que se então seria esse? Eu digo que se o cara é aluno, então ele não é graduado em psicologia, certo? É aqui que eu quero que a gente entre para o que eu estou vendo com vocês dentro desse módulo. É claro que o mais natural, se for simplesmente para negar que nenhum aluno é graduado em psicologia, você pode trazer o que a gente já viu lá atrás. A negação do nenhum é o algum A que é B, algum aluno é graduado em psicologia, isso. Mas aí se ele quiser trazer na pegada daquele nenhum associado ao conectivo, é aqui que eu quero que você entre comigo. Dizer que nenhum aluno é graduado em psicologia seria a mesma coisa que dizer que se é aluno, é isso aqui que eu queria que você entendesse, olha, que essa frase aqui ela acaba podendo ser lida dessa forma, olha. Se é aluno, então não é graduado em psicologia. Se é aluno, então não é graduado em psicologia, certo? Isso que está aqui, nesse ponto do curso, teoricamente não era para ser novidade para você, mas se você pulou ou se já se esqueceu um pouquinho do que a gente viu lá em diagramas lógicos, essa é a ideia. Só fiz uma equivalência por enquanto. Tenho aqui o conjunto dos alunos, tenho aqui o conjunto dos graduados em psicologia, e aí eu entendo que, já que nenhum aluno é graduado em psicologia, é porque se o cara está aqui no conjunto dos alunos, então ele não está aqui nos de psicologia. E aí, uma vez que aquele nenhum traz um se então, se traz um se então, eu posso negar aquele se então. Não estou pedindo para desmentir a sentença, então eu posso olhar para aquela sentença como se fosse a negação de um se então. É esse clique aqui que eu queria que você desse para esse tipo de exercício, tá bom? Pode ter o algum? Pode. Mas necessariamente o cara vai ter que trazer o algum? Olha, se ele quiser ir um pouquinho além e trazer essa pegada envolvendo os conectivos, ele poderia desmentir isso aqui como? Olha, como que eu nego então esse se então? Afirmando a primeira, ou seja, dizendo que é aluno, troca ali aquele se então pelo e aí nega a segunda. Negar a segunda seria negar que não é graduado em psicologia. Seria a mesma coisa que dizer que é graduado em psicologia. Certo? Conseguiu entender o que eu fiz aqui? Isso aqui é só uma equivalência. Toda sentença da forma nenhum A e B pode ser escrita dessa forma, como se A, então não B. E uma vez que aquele nenhum se transforma num se então, eu posso então negar aquele se então. Como? Mantendo a primeira, dizendo então que é aluno, ó, eu vou manter a primeira e vou negar a segunda. Onde está sendo dito que ele não é graduado, eu digo que ele é graduado em psicologia, certo? Claro, gente, que uma coisa acaba puxando a outra. Lá no nosso módulo de diagramas lógicos, a gente viu negação do nenhum. Ah, nenhum aluno é graduado em psicologia. É a mesma coisa que dizer que algum aluno é graduado em psicologia. E lá atrás, a gente já tinha visto que sentenças da forma algum A é B, elas trariam o conectivo E. Você consegue agora linkar as coisas, perceber que aquele algum A que é B, que a gente já viu que seria negação,
Quando a gente olha para os conectivos, essa relação está mantida. Porque dizer que tem algum A que é B é a mesma coisa que dizer que esse cara é A e é o conectivo I, que a gente viu lá atrás, que traria a ideia do algum. Dizer que o cara é aluno e ele é graduado em psicologia. E o que eu vou falar aqui, eu também já comentei com vocês lá no nosso módulo de diagramas lógicos, onde eu coloco aqui que se o X é aluno, desculpa, né, que o X é aluno, ele pode colocar, o mais correto, inclusive, seria deixar indicado. E se o X é aluno, então o X não é graduado em psicologia. Se o indivíduo é aluno, então o indivíduo não é graduado em psicologia. E aí a negação, o mais correto seria eu dizer que o X é um aluno e que o X é graduado em psicologia. Que o indivíduo é um aluno e que ele é graduado em psicologia. Que o indivíduo é um aluno, mas ele é graduado em psicologia. Posso dar, inclusive, nomes. Lembra que eu já falei com vocês sobre isso? Dependendo do examinador, o cara não vai tratar simplesmente como um aluno em aberto, ele vai dar um nome para aquele cara. Vai dizer que para desmentir aquela sentença que está ali, para encontrar um chamado contra-exemplo, ele poderia mostrar um cara que é aluno e que é graduado. Então, por exemplo, dizer que Felipe é aluno e é graduado em psicologia. Tudo isso pode ser usado, certo? X é um indivíduo que dá um nome específico, e a partir do momento que a gente caiu nas categóricas, a gente pode fazer uso desses elementos, como se fossem os conjuntos ali, os elementos dos conjuntos, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima. Vem comigo para a letra D. Olha essa que está aqui. A negação de. Se Daniel é gremista e Guto não é atleticano, então Tuco não é palmeirense? É. E aí vem aqui as alternativas. O que eu estou querendo? Estou querendo negação desse sim então. Como que a gente faz negação de sim então? Fala para mim que eu estou te ouvindo aqui. Fala para mim, aplica essa regra de maneira correta. Brão, negação do sim então, isso? Negação do sim então. Negação do sim então, regrinha do Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Isso. Aí ali, Bruno, aquele E vai virar ou. E aí eu nego a... Como que é? Peraí, repete. Não, então, aí eu troquei aquele E pelo ou. Não, peraí, que tem alguma coisa aí que não está batendo. A regra que a gente tem aqui não é uma regra de negação do sim, então. A regra de negação não pede para manter a primeira. Cara, deixa isso aqui correr no seu sangue. Quando eu falo que é para manter a primeira, manter é sinônimo de não ter trabalho. É sinônimo de repetir do jeito que estiver. Se é para manter a primeira, é para você chegar aqui, ó, e repetir isso que tá aqui, cara. Você vai deixar indicado para mim, ó, Daniel é gremista, ó, Daniel é gremista, Daniel é gremista, e Guto não é atleticano. Então, ó, a primeira parte eu acabei de manter, inclusive aquele E. Se a regra de negação do sim, então, pede para manter a primeira, eu sou muito bem mandado. Tá ali, ó, repetir, certo? Troca o sim, então, agora por quem? Pelo E. É o senta E, mané. Senta E, mané. É se então e E. Mané, negação. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando de negação do sim, então, com E. Mantive a primeira e agora eu nego a segunda. Tuco não é palmeirense, aí sim eu vou negar que o Tuco não é palmeirense, dizendo que o Tuco é palmeirense. Então tá aqui, olha. E Tuco é palmeirense. Tudo bem? Então eu mantive a primeira, e aí eu fui fazer o quê? Aí eu fui negar a segunda. Pronto. Isso aí. E se simbolicamente você colocou aí, você quis colocar, por exemplo, simbolicamente, é como se ficasse lá, né? P e não que, então não R, alguma coisa assim. Aí a sua simbologia ficaria P e não que, e aí você negaria a segunda como se fosse um R, alguma coisa assim. Fechado? O que pode mudar caso não venha essa resposta que está aqui do jeito que eu coloquei? Ali acaba que a gente ficou numa situação em que eu só tenho o conectivo E. Então o conectivo E prevalecendo vai valer a comutatividade, e aí aqui, meu amigo, vale fazer um carnaval ali, porque se só tem conectivo E, você pode falar para mim, ó, que o Tuco é palmeirense e que o Daniel é gremista e que o Guto não é atleticano. Você pode falar para mim que o Guto não é atleticano e que o Daniel é gremista e que o Tuco é palmeirense, tá percebendo? Como ali só tem conectivo E, dá para ficar trocando todo mundo ali de posição.
Mais do que isso, como ali só tem conectivo E, ele pode trocar, olha, esse E que está aqui, gente, ele pode colocar uma vírgula, tá bom? Ó, ele pode ser substituído por uma vírgula. Daniel é gremista, vírgula. Guto não é atleticano e Tuco é palmeirense. Fechado? Conseguiu entender? No lugar daquele E, pode colocar ali uma vírgula, né? Daniel é gremista, vírgula. Guto não é atleticano e Tuco é palmeirense. Tá valendo. Tudo bem? Sobrevivemos então aos exemplos que eu trouxe para vocês aqui dentro desse bloco. Teve dúvida? Vai por mim. Negação de sim, então não tem jeito, olha. Negação de E, negação de ou e negação de sim, então, são, dentro das questões que tratam de negação, as que mais aparecem. Então não tem jeito. Desespero que bate aí às vezes do outro lado, sabe, Bruno, pô, parece que eu estou perdendo. Não, aqui não é. Não é perda de tempo. Negação de E, de ou e de sim, então, muito pelo contrário. É certeza de ponto que você leva para casa na sua prova e sempre vai estar dentro dos assuntos que mais tem chance de aparecer. Eu vou fechar esse bloco por aqui e te espero, porque daqui a pouquinho eu vou trazer um outro para a gente ir martelando aqui essas ideias sobre negação do conectivo sim, então. Não vai me abandonar não, hein? Tô rogando praga. E olha que professor, praga de professor pega. Tô brincando, é pro seu bem. Daqui a pouquinho a gente continua, aguenta aí. Valeu.